aproveitar esse gancho do mentira para a gente poder entrar exatamente nesse campo, né? Que a gente pode até misturar, inclusive, os assuntos. Ontem tava fazendo participando do React, né, no chat, lá no canal do Humanista, né, do Rodrigo. Ele tava fazendo o React do esquerda, como é? Esquerda radical versus esquerda moderada. Acho que é assim mesmo. E aí... Eu tenho as minhas dúvidas se o trabalhismo é de esquerda, mas... Esse trabalhismo. Mas eu não vou nem entrar nesse debate. É melhor a gente nem entrar nele. Dá um podcast todinho sobre isso. E aí, o pessoal diz assim, eu não gosto desse nome web comunismo, porque terminou se tornando algo pejorativo. Aí eu coloquei 2 pontos. Primeiro, que o termo web comunismo não é nem novo. Ele já vem lá de 2010, 2011, 2012, 2013, justamente nessa levada que a gente teve lá atrás, dos blogs, que eram majoritariamente de esquerda e tal. E o que terminou a gente começando a enquadrar essas pessoas nessa questão do webcomunismo é exatamente essa questão de que boa parte são historiadores e boa parte estão usando de mentiras para fazer revisionismo histórico. E esse problema desse revisionismo histórico, que é uma característica de MBLs, de Olavo de Carvalho, da própria extrema-direita, do fascismo, entende? E aí você está mostrando aquele suco que você diz assim, tá, entendemos que estamos na época da pós-verdade, porém, até que ponto é producente a gente transformar a imagem do comunismo, que já é tão desgastada culturalmente, você transformar e ainda incluir a mentira como cerne, como premissa, como uma característica de identificação. Ao invés de você esperar, e aí repito, como dizia nosso saudoso Merle querido, que era assim um excelente analista, inclusive, como ele dizia assim, gente, eu não pensem que eu gosto de combater essas pessoas. Não era o meu ideal. Mas a gente estava de um tempo em que a mentira era característica da direita. E hoje a gente está tendo que combater a esquerda por conta da mentira. Então, essa mentira, esse revisionismo que a esquerda tem feito em nome de views, em nome de estar nas bolhas, em nome de estar nas paradas de sucesso, nos trend topics da vida, nos podcasts de sucesso, até que ponto isso é producente, né? Que a gente tem que analisar. E foi o que eu disse, gente, olha, a gente precisa primeiro combater mentira, porque a gente não está mais numa situação em que a gente pode viver nesse tempo dessa pós-verdade, em que a verdade é a verdade de cada pessoa, é a minha própria verdade, a verdade que eu escolho. A gente está nessa situação. E segundo, que isso tudo é muito combinado com o antipetismo. Então eu acho que a gente pode, não tem como falar do webcomunismo hoje sem falar no antipetismo, porque eles vem caminhando junto, né? Eles tiveram seu apogeu juntos, porque não é que não existisse antes, porque os blogs são bem mais antigos, bem anteriores a 2010, mas que foi surgindo e eles foram evoluindo juntos. E exatamente nessa construção social que as pessoas negam a ver exatamente essa outra peculiaridade que o Brasil tem, que o anticomunismo cresceu junto e irmão siamês do antipetismo. Você não consegue andar sem os dois juntos. Aqui você não é dito que você é um comunista. A maioria das vezes eles chamam todo mundo de petista. Porque para eles, essa extrema-direita, principalmente para eles, todo mundo é petista. Pensou, Leco Cré, já é petista. Então, como fazer essa análise, inclusive como historiador, e de certa forma criticando, né? Esses outros historiadores que estão fazendo isso. E essa galera que
está embebida nesse antipetismo tão grande que a pessoa tem vergonha de elogiar uma medida do PT. A pessoa não consegue falar e o Lula e o PT sem colocar um vírgula, mas ou ter que fazer o disclaimer o tempo todo de olha, eu não sou petista. Olha, eu nem sou muito fã do Lula. Olha, como o próprio Rodrigo se reconheceu ontem nesse podcast, a gente até hoje estava comentando, inclusive, no grupo isso, que foi muito legal da parte dele, ele admitiu de dizer assim, eu não sei nem até que ponto, por que eu tenho que ficar fazendo isso? Por que a cada vez que eu vou falar do PT, do Lula, eu tenho que ficar repetindo para mim mesmo, olha, eu nem sou tão fã do Lula, eu nem sou tão fã do PT, como se fosse necessário fazer esse disclaimer o tempo inteiro, como se fosse vergonhoso você dizer, olha, eu voto no PT, olha, eu sou petista, sabe? E a gente vê muitas pessoas nisso. Então, acho que dá pra gente dar esse pontapé bem aí pra começar a juntar tudo isso, antipetismo, comunismo e eleição de 2026, né? Eu confesso, Luane, que eu tenho muito medo do impacto que esse tipo de fala pode trazer para o nosso campo. E falo isso num tom de preocupação que é uma preocupação genuína. Porque para um jovem que hoje se diz de esquerda, e doutrinado nesse tipo de forma de entender o mundo, entender a política, é muito perigosa, porque o PT é a esquerda viável que a gente tem, não vai ter outra. Eu acho que, para além da torcida, você está falando de alguém que é militante do PT há quase 10 anos, mas para além disso, né, para além da torcida e da expectativa de que isso não aconteça, tem um outro lado, Luane, que eu brinco, que é muito o fato de que, de fato, a gente está num processo em que eu participava de um grupo na época do golpe ali e tal, chamado Lulismo ou Barbárie. Isso há quase 10 anos atrás. Que era uma brincadeira, né, com as antigas frases antigas, né, do socialismo ou barbárie e tal. Mas era muito, já era uma certa sinalização de que no campo da esquerda ou é o lulismo, o petismo, vamos botar nesses termos, ou não é nada. Porque não tem caminho. A gente não tem nada, não tem caminhos viáveis para a esquerda, longe do que é o lulismo, do que é o petismo hoje. E falo isso não como uma estratégia de despolitizar os caras, falar, olha, não faz mais, não vai dar bom. Não é nesse sentido, não. É uma constatação. É uma constatação porque não se viabiliza e não se constrói um movimento social de relevância a toque de caixa. E esses caras estão fazendo isso, sabe, Luane? Estão vendendo uma fumaça, vendendo uma ilusão de que vão construir um país e uma opção à esquerda assim, para ontem. Não é verdade. Isso não é real, isso não é verdade, isso não é verdadeiro. Que é muito problemático. Está se vendendo uma ilusão para essa galera, para essa meninada, de que, olha, o céu é perto. É só querer que a gente consegue. Não é verdade.
Mas para além disso, Luane, para além da questão de uma preocupação com um cenário político, né? Tem uma preocupação minha que é uma preocupação profissional, que é o seguinte: quase todos os webcomunistas são historiadores. São pessoas que ostentam em seus currículos a formação em universidades de elite de história. Você não está falando de uma Unisquina, né? Você tem gente formada em história na Universidade de São Paulo. Você tem gente formada em história na Universidade Federal de Pernambuco, no caso do Jones, sabe? Você tem gente formada nas grandes escolas de história desse país. E eu, como alguém que venho também de uma grande escola, que venho de uma grande escola de história, venho de uma das principais universidades federais desse país, né? Pelo menos na área de história, que é a Universidade Federal Fluminense. O curso de história na UF é um curso reconhecidíssimo. Tinha uma brincadeira, né, entre os alunos da graduação de história, que o curso de história era o melhor curso de história da América Latina. Não é verdade. Mas não guarda, vamos falar a verdade, não guarda. Não é tão mentira assim. O curso de história que eu fiz foi um curso bem completo e bem legal. Um bom curso. É um dos melhores cursos da América Latina, de fato. Mas isso me leva para uma preocupação, porque você está vendo claramente, você claramente vê ali, Luane, historiadores destruindo o método histórico, deturpando a ciência histórica a pretexto de um debate político partidário que é raso, que é mistificador, sabe, Luane? Chega, e vamos falar, né, nos termos corretos, chega a ser vergonhosa a forma como esses caras constroem as coisas, sabe? Você vai vendo a participação pública desses caras que se apresentam como historiadores em espaços de grande visibilidade, e não há preocupação de ser minimamente preciso com o conteúdo que é o conteúdo da área de formação dele, e se comporta como tudólogo, sabe? O que é muito ruim pra gente, né? Porque hoje, quando você fala de historiador, basicamente você está dizendo, você está falando, que imagem, ou quem são os historiadores famosos, né? Se a gente for questionar para uma pessoa que gosta de história, ou de um jovem que está acompanhando o conteúdo de história, quem são os caras que você acompanha? E aí, quando você olha ali, você vê claramente que se vendeu e está se vendendo ou o historiador como um cara pop, né, a lá Débora Ladin, é uma grande nome, né, da história na internet, falando inúmeras bobagens, e a cada prova do Enem, a cada prova de ciências humanas do Enem, é uma torrente de bobagens de alguém que nunca pisou na escola, não é professora, tem um diploma de licenciatura em História, mas não atua como professora no ensino básico. Então faz uma série dá uma série de opiniões de orelhada, e a gente tem uma outra vertente desses caras que são os webcomunistas, Ian, Jones, Gaiofato, que são os caras que vendem hoje uma imagem do historiador não como cientista, mas como um espetáculo.
como um espetáculo. E para além disso, para além do espetáculo, Noni, eu acho que vende a imagem do historiador não como um cara que vai estudar 4, 5, 6 anos para sair com diploma, sabe? Vende a imagem do historiador como mero militante político. Mero militante político. Parece que para ser historiador é só você papagaiar uma série de coisas, fingir uma erudição que não tem, sair citando autores que nunca leu, falando um monte de coisa que não entende e que não consegue ir fundo. Porque quando você vai analisar a forma como esses historiadores se posicionam no mundo, na esfera pública, é a imagem. Eu não sei se o cara que tem esse diploma vai fazer algo muito diferente do que um jornalista. Ou de um analista político. Sabe, Luane, é complexo, cara. Eu vejo as falas de caras como Johnny, Ian, Caio Fato e me questiono. O que esses caras estão apresentando do ponto de vista histórico de diferente de coisas de livros didáticos que eu usei há 20 anos atrás no Fundamental? Nada diferente. Será que eles, como historiadores, não tem nada, absolutamente nada de novo para apresentar para as pessoas? E mais do que isso, e aí por isso que eu digo que é uma preocupação profissional. Esses caras estão reforçando um estereótipo do historiador e do professor de história, não como o cara que se dedica a ter milhares de horas de leitura, preparar a aula, refletir, pensar, ler os livros didáticos, entender qual é o caminho, como é que é o debate, pensar, olha, os livros didáticos, de modo geral, abordam esse tema desta maneira, não é a melhor forma, a gente pode usar outro autor para pensar. Não! Isso eu vi o método vai para o espaço aí. Não tem método. Não tem método. Não tem método porque o marxismo... A dialética vai pro saco aí. Não tem dialética. Porque você sabe por quê, Luane? Porque faz uma mistura de leituras que são conflitantes, que não necessariamente são ruins, mas não conseguem dar conta de explicar, porque não tem método. E não tem a preocupação, vamos falar a verdade, esses caras não têm a preocupação com a ciência. Infelizmente, ou felizmente, eu fui um cara que eu muito rapidamente percebi, e graças a Deus, eu agradeço ao Senhor, Deus do Universo, e me fez muito positivo pensar nesse sentido, que foi, Luane, perceber que é o seguinte: política é política e ciência é ciência. E esses caras tentam criar um bem bolado ali de política, ciência, entretenimento, que no final não é nada. Não é política, porque é um discurso extremamente despolitizador, porque vende para o cara que está ali a ideia de que o céu é perto. A gente não se faz revolução socialista nesse país porque não quer, que é mentira. Porque se fosse assim, os caras lá de trás tinham feito. Não é ciência, porque despreza um patrimônio histórico que a história produziu e eles não conhecem, e eu arrisco a dizer, não faz nada muito distante do que as dezenas de livros didáticos que eu tenho aqui na minha estante já fizeram. E assim, não faz nem o que os livros didáticos fizeram, ainda fazem pior, que é pior. E também não faz entretenimento porque mascara ali uma coisa muito ruim, vamos falar real.
não são bons comunicadores. É claro, mas Gabriel, você também não é um baita de um comunicador, você não tem uma excelente retórica, você não é um excelente comunicador. Mas, gente, eu admito, nem não é minha praia. Nem tem o rostinho que a mídia compra. E outra, Luane, eu acho que tem um aspecto que ainda falta pra gente, pros historiadores, pros professores de história e pros militantes políticos, que é entender o seguinte: qual será o impacto pro futuro das irresponsabilidades que se faz hoje a pretexto de se conseguir seguidor. Fã. Porque, repito, não tem preocupação nenhuma, absolutamente nenhuma, com a política, não tem preocupação com ciência e não tem preocupação com entretenimento. O webcomunismo não é nada, a não ser uma mercadoria amorfa que não se configura como nada e que se quer se vender. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que estar muito claramente, e como pessoas que estão preocupadas com o futuro desse país, a desmascarar e mostrar isso. Que o webcomunismo é uma mercadoria midiática, que não é história, não é debate político, nem entretenimento, é algo, sabe, é difícil até de definir o que é. Porque diante do que a gente está vendo, é bizarra a forma como as coisas se constroem. E para concluir esse ponto, Dani, eu acho que ainda a esquerda brasileira, ou os grupos responsáveis da esquerda brasileira, ainda não se deram conta de quão nefasto pode ser esse tipo de movimento. Um movimento, inclusive, infantil. É extremamente infantil, porque parece, Luane, vende uma imagem, para quem não está bem familiarizado com o debate, de que tudo é simples. Parece que o mundo é cor-de-rosa e é só matar no peito. Eu tenho um cara forte, bombado, que puxa 400... Não, brincadeira. Puxa 80 no supino, 40 de cada lado no supino. Eu sou forte, eu sou brabo, que vai levar o Brasil para uma revolução socialista na marra. Não é verdade. Como se fosse uma operação de soma 2. Errado. 2 e 2, 4, pronto, acabou. Pronto, acabou. Não é assim. E passando panos para erros históricos e políticos do passado são inadmissíveis. Ou é aceitável o que tem rolado aí, essa repaginação, essa retomada crítica de personagens como Pol Pot e Stalin? É óbvio. E esses dias eu falava isso para um aluno. Stalin é um baita de um nome. É um dos grandes nomes da história mundial. Só que tem um problema. Stalin é um baita nome, só que a nós que somos de uma esquerda democrática, a gente não pode se furtar de lembrar os mortos feitos em nome do que aconteceu na União Soviética. É óbvio, eu não sou liberal, não sou da turma da Hannah Arendt. Stalin, totalitarista, malvado. Eu entendo o contexto. Só que é o seguinte, eu não estou aqui para reabilitar personagens como Stalin. Você não precisa fazer esse julgamento moral. Não precisa. Você tem que lembrar do fato histórico. Aconteceu. Isso é fato. Eu enquanto historiador, exatamente, eu enquanto historiador não tenho que ficar aqui. Hoje a gente teve... passando pano.